Oi, pessoal! Nosso vídeo desta semana é sobre apresentação de seminário. O seminário é uma atividade acadêmica bem comum durante a graduação e mais ainda na pós-graduação. Tanto na graduação quanto na especialização, mestrado e doutorado, é super comum a gente apresentar seminários. Para a apresentação de um seminário, geralmente, o professor ele divide a turma em grupos de estudantes e cada grupo fica responsável por realizar uma apresentação sobre um determinado tema. E esse tema diz respeito a conteúdos específicos da disciplina daquele professor que está passando o seminário. O objetivo, então, de um seminário é aprofundar o conhecimento sobre os temas que serão discutidos nas apresentações. Após as apresentações, geralmente ocorre uma troca de ideia entre os alunos ali da turma e o professor. Ao se preparar para um seminário, você vai desenvolver habilidades de pesquisa. Por quê? Porque a gente vai ver que precisa você pesquisar bastante, ler, escrever um roteiro para sua fala, e isso vai ajudar você a entender melhor aquele conteúdo e vai ajudar também na sua comunicação, por conta da apresentação que vai ocorrer no final, que eu vou falar aqui também no vídeo sobre a apresentação oral. Se você vai se preparar, então, para um seminário, as etapas são basicamente essas que eu coloquei aqui. Primeiro, você vai realizar uma pesquisa, sobre aquele tema, vai coletar informações relevantes. Depois, você vai preparar o material visual. Esse material visual vai depender muito do professor, da escolha dele. Mas, no geral, a apresentação é com slides, mas pode ser também por meio de um pôster, pode ser cartaz. Então, o professor que vai resolver aqui como é esse material visual. E aí, na data marcada, você vai apresentar oralmente esse conteúdo para a turma. Então, é basicamente assim que acontece aqui o seminário. Você irá iniciar essa etapa de preparação do seminário pesquisando materiais sobre o assunto. Duas coisas importantes para você observar, eu coloquei aqui. É a cientificidade desse material e o período de publicação também você tem que levar em consideração. Quando eu coloco que você tem que prestar atenção na cientificidade desse material, o que é que eu estou querendo dizer? Para você trabalhar com publicação científica, por quê? Porque isso vai dar credibilidade para a sua fala. Sempre que possível, priorize artigos científicos na sua apresentação. Eu vou deixar o link de 3 vídeos aqui abaixo na descrição, onde eu mostro como você pode encontrar artigos científicos no Google Acadêmico, no Cielo e no Periódicos CAPES. Além dos artigos, você pode também trabalhar com livros, mas não traga para sua fala sites aleatórios, que você nem sabe quem foi que escreveu. Por quê? Porque eles não vão oferecer uma base teórica sólida para a sua apresentação. Então, quer dizer, faltou um rigor científico naquele material. Então, eu estou citando o material ali na minha apresentação, mas eu não sei nem na realidade quem foi que escreveu aquilo ali. Então, isso vai enfraquecer na qualidade do seu seminário. Esse segundo ponto, pessoal, que eu coloquei aqui sobre a data de publicação é a questão do período. Por quê? Porque quando você vai apresentar o seminário, é super importante que você traga materiais recentes, de preferência aqueles publicados nos últimos 5 anos. Você pode citar, sim, os primeiros estudos sobre aquele assunto, você vai falar da questão, por exemplo, da saúde mental de adolescentes. Eu posso começar a falar sobre os primeiros estudos que foram feitos a respeito desse assunto, não tem problema nenhum. Porque como são autores clássicos, eles são bem relevantes para a área, não tem problema a questão da data. Mas o foco, sempre que possível, é trazer materiais recentes, porque você estará trazendo informações atualizadas sobre o tema. Isso vai mostrar que você pesquisou os avanços e as novidades naquele assunto que você está apresentando. Essa escolha do material vai trazer credibilidade, relevância e valor acadêmico para a sua apresentação. Quando o grupo tiver separado o material e destacado as principais partes, vocês vão começar a escrever o roteiro da apresentação. É preciso criar um texto lógico, amarrado com autores com início, meio e fim. É como se o grupo estivesse contando a história daquele assunto.
O que é que a gente espera ver em um seminário? A gente espera que aquele grupo fale sobre a importância daquela área, daquele tema que ele está falando, traga os principais conceitos, traga exemplos didáticos de preferência que as pessoas que estão assistindo possam trazer para o dia a dia delas. Só assim elas vão assimilar bem melhor aquele conteúdo que você está dando. E pesquisas, outro ponto super importante é você trazer pesquisas recentes relacionadas ao tema. O que é que se tem pesquisado sobre isso e o que é que tem encontrado? O que é que os autores estão encontrando sobre esse ponto? Então, é super importante, durante a apresentação, né, vocês falarem sobre essas questões aqui com relação ao assunto que o professor passou para vocês. E aí vocês vão escrever o roteiro. O roteiro vocês vão escrever bem detalhado, né? Mas o slide vocês vão ver, eu vou mostrar daqui a pouco, que ele vai ser muito enxuto, o mais enxuto possível. O tamanho do roteiro que você vai escrever para desenvolver tudo isso daqui depende muito do tempo da apresentação. Você precisa escrever compatível com o tempo. O professor é quem vai estipular o tempo do seminário. De posse do roteiro pronto, o grupo vai partir para a elaboração do material visual. A gente vai falar aqui dos slides, mas aí na medida do possível você pode ir adaptando para outro material visual que você queira apresentar lá. Conforme eu falei anteriormente, os slides devem ser bem enxutos. Aqui você vai entender que o menos é mais. Quanto menos informação você colocar no slide, melhor ele vai ficar. Geralmente a gente faz esses slides no Canva ou no PowerPoint. Eu vou deixar sinalizado aqui em cima 2 vídeos separadamente que eu já gravei, mostrando como usar o Canva e como usar o PowerPoint, né? E aí, se você quiser dar uma olhada nesses dois, como foi que eu fiz o slide neles dois, aí você pode acessar e assistir na sequência. Então, vamos se concentrar aqui na qualidade dos slides, o que é que você vai precisar observar na elaboração desse material. Você pode iniciar com um slide de abertura, trazendo os dados da sua instituição. Eu posso colocar aqui o logotipo da minha instituição, o nome completo da instituição e o nome do meu curso. Vejam que o destaque maior eu dei no título, né? Então, usei uma fonte menor aqui em cima, dei o destaque para o título aqui e abaixo eu posso colocar aqui os nomes dos componentes. Uma primeira observação que eu já coloquei aqui em vermelho é nunca colocar muito texto no seu slide. Para quem está assistindo, pessoal, um slide desse é extremamente carregado de informação. O que é que vai acontecer aqui? Quando você faz um slide desse daqui, as pessoas que estão assistindo a sua apresentação, elas vão começar a ler o slide. E aí ninguém vai ficar olhando para você. Todo mundo vai olhar para o slide. O que é que vai acontecer? Naturalmente, você vai se virar para o quadro, né, ali onde está projetando, e você vai começar a ler os slides também. E aí, ler slides é algo ruim para o grupo. Se você for começar a explicar de forma diferente, que está aqui, por exemplo, você coloca um texto enorme desse aqui no slide. E aí você diz, não, eu vou só colocar o texto, mas na hora eu vou dizer com as minhas palavras o que foi que eu entendi. Isso vai criar uma confusão enorme, vai ser até pior. Por quê? Porque a plateia, ela vai estar lendo o slide e você vai estar falando outra coisa por cima, né? Então, a introdução, ela vai ficar aqui super confusa, certo? Como a introdução é a abertura aqui do seu trabalho, da sua apresentação, do seminário, é fundamental que você comece logo dando credibilidade para a sua fala. E aí, como ficaria melhor a gente trocar? Porque esse slide aqui não está correto, ele tá muito ruim para você iniciar a sua apresentação. Como era que a gente poderia começar? Então, veja que esse segundo slide, olha, agora sim, agora está com o slide está bem enxuto, eu estou escrevendo apenas a ideia, estou colocando autores aqui. Então, faça isso, use apenas palavra-chave ou a ideia e na hora você explica, olhando para a plateia e eles, agora sim, vão prestar atenção na sua explicação. Coloca os autores que você está se baseando para falar, né? Então, isso vai trazer uma credibilidade para o que você está dizendo, porque o pessoal vai entender que você não está tirando aquela ideia da sua cabeça,
que aquilo ali você viu já em um trabalho, você pesquisou em um trabalho, e aí esse trabalho ele aparece aqui. O slide, como vocês vão ver, ele vai servir de um apoio para a sua apresentação. Ele é um guia para a sua apresentação. Essa forma aqui, como você vai colocar os autores, vai depender muito da norma do seu trabalho. A gente tem a norma ABNT, a gente tem a norma APA, a gente tem a norma Vancouver. Então, você vai ver qual a norma técnica adotada na instituição, no meu curso. Então, se é a ABNT, você vai seguir a norma ABNT para fazer aqui, para colocar aqui o autor e o ano. Se for a APA, você vai seguir a norma APA. Aqui no canal tem playlist, tanto da ABNT como da APA e Vancouver, para você ver como citar aqui os autores, né, entre parênteses, tá certo? Por meio de uma citação indireta, porque eu não estou copiando exatamente o que ele disse, eu estou colocando a ideia e está referenciada aqui por eles, né, pelos autores, e na hora eu vou falar aqui com as minhas palavras. Se você for apresentar um dado, né, como eu coloquei aqui um gráfico, que pode ser algo bem valioso na sua apresentação, obrigatoriamente você tem que mencionar a fonte. Você não pode jogar um dado para a plateia na hora da sua apresentação sem que essa plateia saiba de onde você extraiu aquela informação. Ou você falar uma fonte muito imprecisa, tipo assim, isso aqui eu vi em um trabalho, ou isso aqui eu vi em um site da internet, né? Então fica muito vago e vai tirando a credibilidade da apresentação. Se você for colocar um gráfico ou tabela, você precisa explicar também. Você vai colocar gráfico 1, aí você coloca o assunto aqui em cima, a fonte você coloca embaixo, o trabalho que você pegou, olha, veja que eu mencionei aqui, Rossi Martinez 2023, um artigo científico que eu tirei, e agora eu vou explicar aqui esse gráfico para a plateia. Nunca deixe eles interpretarem sozinhos. Então, se você colocou ali uma imagem, você vai explicar o que é que realmente aquilo ali significa. Aqui eu coloquei mais um alerta. Várias imagens ao mesmo tempo. Fica muito confuso. Então, você imagine se aqui eu tivesse 4 gráficos com resultados totalmente diferentes, com 4 situações diferentes aqui. Então, o que é que vai acontecer? Não vai dar para ver direito, porque esses gráficos eles vão ficar muito juntos, e aí vai precisar reduzir aqui o tamanho. Ele confunde muito, né? Principalmente se forem muitos dados, tabelas, quadros. Pense que todas as pessoas que estão naquela sala precisam ver muito bem o que é que consta na sua apresentação. Então, tente separar essas figuras, uma por slide, ou no máximo 2. E aqui eu tenho mais um exemplo, né, do slide com conteúdo. Então, coloquei um tópico aqui, 2, cyberbullying. E agora eu vou falar sobre o conceito, sobre o impacto na saúde mental dos jovens, sobre experiências negativas. Veja que eu estou sempre referenciando, né, sempre trazendo os trabalhos, onde foi que eu peguei aquilo ali, em qual trabalho que está me dando base para falar sobre aquilo ali. E, no geral, você vai conduzir toda a apresentação nesse estilo, focando sempre no objetivo da apresentação. Toda apresentação ela tem um objetivo. Foco sempre no objetivo, na mensagem que esse grupo quer passar para a plateia. Vá desenvolvendo, né? Mas aí você fica atento à questão dos slides, a quantidade de slides. Por quê? Por conta do tempo. Como o tempo ele é limitado da apresentação, a gente tem que ter uma quantidade pequena de slide, a depender do tempo. Eu geralmente recomendo um slide por minuto. Não é que isso seja uma regra geral, mas é só para você ter uma base. No ensaio é que você poderá analisar se a quantidade de slides está realmente adequada para o tempo que vocês vão apresentar. Quando o grupo concluir, pessoal, toda aquela parte do texto, que ali pode ter vários slides, né, com relação ao conteúdo, porque depende muito do tema. Então, quando o grupo concluir toda a parte da explicação dos pontos principais, vocês vão fechar com a conclusão. E o que é que o grupo precisa pensar nesse momento? Depois de tudo que vocês estudaram, o que é que vocês querem deixar de aprendizado para a plateia? O que vocês querem que eles aprendam a partir da apresentação que vocês acabaram de fazer? Então, vocês vão fechar a apresentação com essa ideia principal que foi trabalhada na apresentação. O último slide, eu sempre recomendo repetir aquele primeiro, que tem a logomarca,
o nome da instituição, o nome do curso, o título do trabalho e os componentes. Mas também isso não é uma regra, né? Se você colocar aquele primeiro slide da abertura aqui, aí pronto, vocês agradecem, todo mundo vai entender que concluiu, vocês agradecem e fica à disposição para tirar as dúvidas do pessoal. Uma dúvida muito comum que muitos alunos perguntam é sobre a questão das referências. Se é importante colocar aquela lista de referências aqui no final. Isso daí, pessoal, é super importante alinhar com o professor, a professora da disciplina. Por quê? Alguns professores, eles pedem que coloque aquela lista de referência no final e outros pedem que não coloque, né? Principalmente quando o grupo ele entrega o trabalho escrito. Então, quando ele entrega o trabalho escrito, o professor está com o trabalho escrito, vê todas as referências ali no final, às vezes ele pede para não colocar na apresentação. Então, isso é bom fazer um alinhamento, se coloca ou não. Se você for colocar aquela lista de referências no final, preste bastante atenção à norma técnica que você está utilizando. Então, como eu falei aqui no canal, tem playlist de ABNT, APA e Vancouver, a depender da norma que você vai utilizar, né? Então veja lá nos vídeos de referências para vocês elaborarem a lista realmente no padrão da norma técnica exigida. Algumas observações aqui ainda para a gente falar sobre essa questão. Quando você for estruturar os slides, coloque no máximo 5 pontos por slide, para que ele não fique muito cheio, né? Olha esse daqui, veja que eu coloquei aqui 4 pontos, certo? Sobre o tamanho da fonte, o que é que a gente pode colocar? Que todo mundo na sala precisa enxergar bem. Então, aquele último aluno que está sentado lá no cantinho, lá no final da sala, é para ele enxergar super bem a sua apresentação, não é para ele ter dificuldade nenhuma com relação a isso. Se a gente for dar uma olhadinha aqui nos tamanhos que eu estou usando para essa apresentação, a gente pode ver aqui, para vocês terem uma noção, eu estou usando aqui, para o título, eu estou usando o tamanho 60, aqui no Canva, e aqui para o texto, eu tô usando um tamanho 52. Então, acredito que seja um tamanho adequado, se você vai fazer a apresentação aqui no Canva, eu acho que esse tamanho aqui é adequado. Outra coisa que eu coloquei lá, e vou já até voltar para mostrar aqui para vocês, é com relação ao contraste das cores. A gente tem que ter super cuidado com isso, por quê? Porque pode estragar toda a apresentação visual aqui. Vamos supor, pessoal, que nesse slide aqui que eu estou falando do cyberbullying, eu tenho escolhido uma cor, vamos supor uma cor verde, né? Então eu coloquei aqui uma cor verde, ó, no slide, dá até para ver, né? O verde com preto dá para ver bem. Mas se você colocar uma cor clara aqui também, então você já vai ver que ninguém vai enxergar nada. Coloquei um fundo verde com a letra amarela. Agora pronto, agora ninguém enxergou mais nada. O que você não vai errar de jeito nenhum é você usar um fundo claro com a letra escura. Aí realmente você não vai errar aí mais de jeito nenhum, né? Porque todo mundo vai conseguir ver muito bem a questão da sua apresentação, do que você está colocando ali nos slides. Então, essa questão do contraste, ela é super importante, tá certo? Para que vocês tenham um bom material visual, né? Para fazer essa apresentação, certo? E um ponto também que eu quero destacar aqui para vocês é a questão do ensaio. Para uma excelente apresentação oral, os ensaios são muito importantes. Não tem como você fazer uma apresentação oral de um trabalho se você não ensaia, se ali na hora você vai no improviso. Você deve ensaiar individual e depois com grupo. Quanto mais você ensaiar, melhor vai ficar a sua fala. E na hora você ficará menos tenso ou tensa. Porque você já repetiu tantas vezes em casa aquela apresentação que isso vai dar confiança na hora, né? E o ensaio em grupo, ele ajuda muito a deixar a transição de uma pessoa para outra mais natural na hora da apresentação. Ou seja, eu sei exatamente a hora que meu colega termina e a hora que eu preciso iniciar a minha fala. O treino nunca será demais. Se você puder ensaiar, por exemplo, 10 vezes a sua parte, faça isso, né? É no ensaio que você vai poder avaliar a velocidade da sua fala, se está muito lenta ou se está muito rápida, e assim organizar melhor o tempo. Eu vou deixar agora na tela final vídeos que você pode ter interesse ao longo da sua trajetória acadêmica. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima semana.